Então vamos seguindo aí a nossa aula de hoje, né? Nossa terceira aula da segunda etapa, mais precisamente nossa sétima aula aí dessa jornada mais, digamos aí, desse intensivo aí de raciocínio lógico para o concurso da Polícia Civil, né? Então hoje a aula aí, como eu estava falando com o Bruno, essa aula é muito importante porque em todos os concursos que eu presencio, sempre, pelo menos uma questão de regra de três cai. Então, assim, principalmente falando em termos de polícia, né, concursos policiais, regra de três sempre vai cair. Então, assim, hoje a gente vai esgotar essa parte de regra de três simples, composta, razão e proporção, que são duas matérias interligadas, uma depende da outra, tá? Então é extremamente importante vocês pegarem esse conhecimento, tentar fazer aqueles exercícios que eu já mandei lá para vocês, está repleto de exercícios ali de prova, né, de concurso. Então, assim, não fiquem só nesse conhecimento adquirido somente aqui na aula ao vivo. Pega mais o conhecimento aí depois na aula gravada, procura outros canais. Então, assim, vai em busca desse conhecimento aqui, porque isso aqui é certeza de cair, pelo menos uma. Isso aí não tenha dúvida. Beleza? Então vamos lá para a nossa aulinha de hoje aí, sem mais delongas. Então, primeiramente, para a gente falar aí, né? Antes da gente falar de regra de três, a gente tem que falar de razão e proporção. Razão e proporção é uma matéria, bem dizer aí, que antecede e dá uma introdução à regra de três. Por quê? Na hora de operar a regra de três, é necessário fazer-se uma conta de razão e proporção. E hoje vocês vão aprender aqui algumas propriedades da razão e da proporção e principalmente como se resolve a regra de três de maneira rápida e eficiente, sem ficar sabendo se é diretamente, inversamente proporcional. Hoje vocês vão aprender uma maneira diferenciada de como se resolve regra de três e vão saber definitivamente fazer com mais rapidez esse tipo de problema. Então vamos lá, primeira coisa para a gente falar de razão. O que é razão? Na matemática, razão estabelece uma comparação entre duas grandezas. Na verdade é uma fração, né? É uma fração onde eu tenho o numerador, outrora chamado de numerador, e embaixo o denominador, outrora chamado de denominador. Agora ele vai ser a comparação entre duas grandezas. Exemplo, 3 quartos. Isso aqui, eu posso falar que 3 quartos de um número, eu estou falando que isso é uma fração. Agora, quando eu falo que isso aqui é a razão, pode ser exatamente uma comparação de 3 com 4, ou de 3 para 4. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho aqui uma razão. E aí, existem várias razões que a gente conhece no nosso dia a dia. A primeira razão aí mais conhecida é a fórmula da velocidade média, que a gente aprende lá no ensino médio, quando a gente começa a estudar física, que é a velocidade média, velocidade média é igual à distância sobre o tempo. Então isso aqui é a medida que a gente utiliza para calcular. Isso é a razão da distância sobre o tempo. Mas professor, isso nada mais é do que uma fração, por que você está falando que não é uma fração? Sim, de fato é uma fração. Porém, em razão, a gente fala que não é uma fração mais, é uma comparação entre duas grandezas. Aqui é a comparação da grandeza distância e aqui é a comparação da grandeza tempo. Quanto mais eu me distancio, mais tempo eu gasto. Então elas são diretamente proporcionais, né? Então quanto mais longe eu vou, mais tempo eu gasto. Se elas fossem inversamente proporcionais, seria se quanto mais eu ando, menos tempo eu gasto, coisa que não é verdade, né? Então, isso aí só para exemplificar aqui para vocês entenderem. Outra razão que a gente conhece também é a porcentagem. Porcentagem também é uma razão. É uma razão de qualquer número sobre 100. Lembra que a gente falou que qualquer número aí dividido por 100, ele pode ser transformado em porcentagem? Isso nada mais é do que 30 sobre 100. É também uma razão, tá? E os nomes agora, eles mudam. Eles não são mais numerador e denominador. Então agora nós temos números. Aliás, nós temos nomes diferentes.
Quais são esses nomes? E atentem para esses nomes, porque eles vão ser utilizados na hora da gente fazer as fórmulas, fazerem as contas ali. O primeiro termo aqui, ou seja, o numerador é chamado de antecedente e o denominador é chamado de consequente. Então vamos lá para aquele nosso exemplo, 3 quartos. 3 está para 4. Então agora a leitura não é mais 3 quartos, é 3 está para 4. O 3 é o nosso antecedente e o 4 é o nosso consequente. Consequente, tá? O que quer dizer a leitura de uma razão? Digamos assim, digamos que eu tenho uma irmã que tem a razão da minha idade para minha irmã é 2/3. O que quer dizer isso? É 2 para 3. Que a cada 2 anos meus, a minha irmã tem 3 anos. Isso é uma razão. Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar isso, a cada fulano de tal tem a razão da idade de fulano de tal é 2 para 3, ou 1 para 2, ou a distância do trabalho de fulano de tal é na razão de 1 para 2, ou de 1 para 3, 1 para 4. Sempre a situação vai ser essa. Então eles vão falar razão e vai te dar uma fração. E aí a gente tem que saber fazer a leitura. A leitura aqui está me dizendo que a cada 2 anos da minha irmã, aliás, a cada 2 anos meus, né? Minha irmã tem 3 anos, tá? E como que eu sei disso? Porque eu já dei a regra aqui, ó, 2 sobre 3, ou 2 para 3. Então, se eu tiver 10 anos, se eu acrescentar 10 anos aqui na minha idade, né? Então, 2 mais 2 aqui, ó, e a minha irmã seria 10 mais 3. Porque a cada 2 meu, a minha irmã tem mais 3. Então, é de 2/3 a minha razão aqui com a idade da minha irmã. Quando a gente começar aqui a fazer as questões, vocês vão entender melhor o que eu estou falando aqui sobre a nossa razão. E é muito importante essa razão. Uma coisa interessante que a gente sempre tem que fazer na razão é a razão, ela tem que ser sempre redutível. O que é isso, professor? Exemplo, a razão 30 sobre 90. 30 para 90. É uma razão que ela está aqui bruta, né? Ela pode ser reduzida. Então eu corto esse 0 com esse 0, sobrou aqui 3 para 9. O 3 aqui pode dividir por 3 e aqui também dividir por 3. Vai dar 1/3. Então 30 dividido por 90 é o mesmo que 1/3. E daqui a pouquinho a gente vai ver aqui que propriedade é essa. Isso é uma propriedade. Mas toda razão, automaticamente eu tenho que verificar, porque senão muitas vezes eu posso até errar a resposta, porque eu tenho que reduzir ela. Se forem números múltiplos, né, se forem números que podem ser divididos por um número comum, ela tem que ser reduzida. Obrigatoriamente ela tem que ser reduzida, tá beleza, pessoal? Não esqueçam disso. Apareceu a razão ali. Primeira coisa, primeiro exercício é verificar se ela pode ser reduzida ou não. Não podendo ser reduzida, eu vou utilizar ela. Exemplo, 2/3 não pode ser reduzido, já está na forma reduzida. 2/4, 2/4 pode ser reduzido, é o mesmo que 1/2. Então, tudo isso é importante que vocês mentalizem para na hora de fazer aqui os exercícios da proporção. Porque a proporção, ela vai de fato te cobrar isso. E aí um exemplo aqui fácil, ó, a idade de Pedro é 30 anos e a idade de Josefa é 45 anos. Qual é a razão entre as idades de Pedro e Josefa? Então ele deu aqui a idade de Pedro, 30 anos. Qual é a razão entre a idade de Pedro, de cima, sobre a idade de Josefa? Professor, o que me garante quem vai ser em cima e quem vai ser embaixo? A ordem do problema. A ordem do problema está te pedindo, tá te falando a razão entre a idade de Pedro, apareceu primeiro, vai ser o antecedente. E o consequente vai ser a idade, a próxima constante que aparecer. Constante não, vamos dizer assim, a próxima grandeza que aparecer. Olha aí, 30 por 45. São números que são múltiplos.
os dois são múltiplos de 15. Se eu dividir cada um aqui por 15, vai dar 2 em cima e 3 embaixo. Então aqui, ó, a idade é exatamente aquele exemplo que eu estava passando para vocês. A razão entre a idade de Pedro e de Josefa é de 2 para 3. Porque a cada 2 anos de Pedro, Josefa tem 3. A leitura é essa. E o problema vai exatamente... Ô, Nélio, você quer falar? Pode falar. Pode perguntar aí, Nélio. Então, bom, então, falado essa parte aí, vamos agora para que vocês conheçam, uma vez conhecendo aí a razão, agora a gente já pode conhecer a nossa proporção. E o que é, na verdade, a proporção? Em suma, proporção nada mais é do que a igualdade de duas ou mais razões. Então, proporção, para ter uma coisa proporcional à outra, é uma fração ou uma razão igual a outra. Então, naquele nosso exemplo lá, a gente tinha 30 sobre 45. A gente achou que 30 dividido por 45 é o mesmo que 2 terços, né? Então, olha, reparem isso aqui. Tem uma igualdade e eu tenho duas razões. Essa razão aqui é igual a essa. Quando eu tenho uma igualdade, duas razões, eu tenho exatamente uma proporção. Proporção, tá? E aí, o que é diretamente proporcional e inversamente proporcional? Guardem isso, esse conceito que eu vou falar aqui agora com vocês. Todas as vezes, para eu saber se uma razão é proporcional a outra, ou se uma proporção, né, ali vai ser proporcional, diretamente proporcional, ou inversamente proporcional, eu tenho que me perguntar com as grandezas ali, e daqui a pouco vocês vão usar muito esse conceito na regra de 3. Então, por exemplo, existem algumas grandezas que já são inversamente proporcionais. Por quê? Cada vez que eu aumento alguma coisa em cima, então, ou seja, aqui, ó, se eu aumentar a idade de Pedro e se automaticamente a idade de Josefa também aumentar, ele é diretamente proporcional, tá? Diretamente proporcional. Porque a cada vez que eu aumento a idade de Pedro, a idade de Josefa também aumenta, porque o tempo está passando para os dois. Então, isso aqui são duas grandezas diretamente proporcionais. Não tem como o tempo passar para um e não passar para o outro. Beleza? Agora, digamos que eu tenha um número, distância do meu carro, quilometragem do meu carro, quilometragem de andar, sobre os litros de combustível que tem dentro do meu carro. Tá? Digamos que eu tenha isso aqui. Digamos que eu andei 100 quilômetros e continuo com 50 litros no meu carro. Agora, me respondam, o que acontece se eu andar mais com o meu carro aqui e passar para 150 quilômetros? O número de baixo vai aumentar ou vai diminuir? O que vocês acham? E aí, Nério, Bruno, eu percorri mais distância, vai diminuir. Então, 150 eu aumentei para 50, mas o combustível do meu carro ele só vai diminuindo. Ele só vai acabando. Quer dizer, então, que eu tenho aqui duas grandezas inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Quando eu aumento uma e a outra diminui, é inversamente proporcional. Quando eu aumento uma e a outra aumenta, diretamente proporcional. Tá? Vocês vão entender esse conceito direitinho quando a gente começar aqui regra de 3. Mas eu quero que, por enquanto, vocês guardem isso. Aumentou uma e a outra diminuiu, inversamente. Aumentou uma e a outra aumentou também, diretamente. Guarde esse conceito, tá? Que ele é muito importante para essa parte aqui de razão e proporção. Bom, e aí, a nossa proporção, nós temos algumas propriedades bem interessantes aí na proporção.
Primeira propriedade, a mais conhecida, é produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Mas primeiro, professor, quem são os meios e quem são os extremos? Na razão, a gente viu que tem antecedente e consequente. Agora, aqui, quando eu tenho a igualdade de duas razões, eu tenho proporção. E eles acabam tendo outro nome. Esse carinha aqui, ó, e esse carinha aqui, eles são chamados agora, os dois, de meios. Meios. E agora, o B e o C, esses dois carinhas aqui, ó, são chamados de extremos. Ah, professor, mas tem que guardar esse nome? Não, não preciso guardar esse nome, porque esse nome não vai ser me cobrado na prova. O que vai ser me cobrado na prova? Exatamente essa propriedade aqui, ó. O produto dos meios, ou seja, quer dizer que A vezes D é igual ao produto dos extremos. É igual a B vezes C. Uai, será que é isso mesmo, professor? Vamos testar aqui para ver, então. Naquela proporção que a gente já tinha lá, ó. 30 sobre 45 é igual a 3, não, 2 terços, né? 2 terços. Vamos ver se isso é verdade? A vezes D, quem é o A? O A é o 30. D é o 3, então 30 vezes 3 tem que ser igual a 2 vezes 45. Vamos ver se isso é verdade? 3 vezes 30, 90. 2 vezes 45 também é 90. Então, essa igualdade é de fato verdadeira. Logo, essa propriedade aqui é verídica. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Professor, como eu faço para guardar isso? Multiplica cruzado. Só isso. Para guardar isso aqui, a melhor forma de se guardar isso aqui é multiplica cruzado. Todas as vezes que vocês tiverem, né, igualdade de duas frações, multiplica cruzado. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês aqui, ó. X sobre 2 é igual a 1. Vou colocar aqui, X sobre 2 vai ser igual a... Deixa eu colocar aqui... 3... Isso, 3 meios. Então, por exemplo, igualdade de fração. Não preciso gravar exatamente o que está escrito. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, não. O que eu preciso gravar é o seguinte. Igualdade de fração multiplica cruzado. Multiplica cruzado. Como assim, professor? Primeiro vem esse cara aqui, vezes esse, que é igual a esse vezes esse. Ó. 2 vezes x é igual a 2x. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, passo o x, o 2 para lá, dividindo, né? Vai ficar x igual a 3. E aí eu já resolvo a minha proporção. Tá? Então, isso é importante. Daqui a pouco a gente vai fazer exercício disso aqui. Isso aqui tem que estar massificado na cabeça de vocês. É a primeira propriedade e a mais fácil, tá? É a mais fácil. A segunda já começa a complicar um pouquinho. Quer perguntar alguma coisa aí, Bruno? Nério, falou alguma coisa? Ah, tem. Você fala a propriedade? Então, vamos lá. Vamos repetir aqui de novo, Bruno. Ô, Bruno, não, Nério. Vamos lá. Aqui, ó. A propriedade, ó. Então, vou repetir aqui para você o nosso exemplo. Ó. X está para 2, assim como 2 está para 3, beleza? Isso aqui, uma igualdade de fração. Todas as vezes que vocês se depararem com uma igualdade de fração, todas as vezes, isso aqui nada mais é do que uma proporção. Isso é uma proporção, igualdade de duas razões, beleza? Não precisa de gravar que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, igual eu falei com vocês. O que vocês precisam gravar? Multiplica cruzado. O que é multiplicar cruzado, professor? Multiplica de um lado, ó, x vezes esse cara aqui. Na verdade, eu tinha até passado outro exemplo, né? Não era esse não, deixa eu colocar aqui. Era esse que eu tinha passado não. Eu tinha passado, era o... Opa.
Tinha passado outro exemplo aqui. X está para, acho que era 2/3, né? Não, 3/2. É isso aí, 3/2. Então vamos lá. Multiplica cruzado. Como é a multiplicação cruzada? Então eu vou pegar esse cara aqui, multiplicar com esse cara. Então, ó, 2 vezes x, que vai ser igual a esse cara aqui multiplicar com esse cara. 2 vezes 3, 6. Simplesmente isso, multiplicar cruzado. Agora eu resolvo aqui, ó. Esse 2 eu passo para lá, ó, dividindo com 6. X é igual a 6 dividido por 2. X vale 3. Então é isso que eu estou dizendo. Todas as vezes que vocês virem uma igualdade de fração, e se tiver incógnita, melhor ainda, que vocês já vão conseguir fazer. Professor, mas e se cair isso aqui, ó, x sobre y igual a 1/2? Aí complicou. Por que complicou? Aqui eu tenho duas incógnitas. Para eu resolver isso aqui, eu vou ter que ter uma terceira equação, que geralmente vai fazer isso aqui, ó. X mais y vale 10. Ele te dá x sobre y igual a 1/2, x mais y igual a 10. Ele te dá uma soma deles aqui, uma subtração, e também te dá uma fração que é igualada a essa razão. E aí, esse é o tema da nossa próxima propriedade, que é o seguinte: em uma proporção, a soma e a subtração dos dois primeiros termos está para o segundo, ou o primeiro termo, assim como a soma e subtração dos dois últimos está para o quarto. Nossa, professor, não entendi nada. O que quer dizer isso? Olha aqui que interessante, ó. Eu vou colocar por número, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Ó, vamos voltar aquele mesmo exemplo. 30 sobre 45 está 30 sobre 45, assim como 2 está para 3. Então aqui tá, a leitura é 30 está para 45, assim como 2 está para 3, tá? Aqui está dizendo o seguinte: A mais B, essa é a proporção, ó, é uma propriedade. Então eu posso dizer que 30 mais 45 está para 45, assim como 2 mais 3 está para 3. É isso que está me dizendo dessa proporção aqui. É isso que está me dizendo dessa propriedade. Então, olha para vocês entenderem como que funciona. Isso aqui vai dar uma igualdade. Naquele exemplo que eu passei para vocês, nós tínhamos lá isso aqui, ó. E isso cai demais em prova também. X mais y igual a 10. X sobre y igual a 1/2. E aí eles te pediram o valor de x. Como que se resolve isso? Isso aqui é um sistema, né? É um sistema linear. Esse sistema linear se resolve com essa propriedade aqui da proporção. Olha aqui para vocês verem. Eu posso dizer, ó, olha essa proporção aqui, ó, x sobre y está para 1/2. Então eu posso dizer que x mais y está para y. Ó, estou resolvendo isso aqui, hein? Assim como 1 mais 2 está para 2. Que é essa propriedade. É exatamente essa propriedade aqui da minha proporção que eu estou aplicando. Mas, professor, como que eu vou resolver x mais y? X mais y é igual a 10. Ó. Ele já me deu aqui. Ó. Então, eu coloco 10 aqui no lugar dele. Ó. 10 está para y, assim como 1 mais 2 é 3. 3 sobre 2. E aí a gente multiplica igualdade de fração, multiplica cruzado. Então, vai dar 10, dá 20, é igual a 3 vezes y, 3y. Y é igual a 20 sobre 3. Esse é o resultado aí de y. E depois eu jogo lá e acho o resultado de x. Tá? Então, essa propriedade aqui é extremamente importante e cai muito, pessoal. Porque, geralmente, quando ele te dá uma razão e depois a soma de duas grandezas, ele vai te cobrar essa propriedade aqui. Não tenha dúvida que ele vai te cobrar essa propriedade. Por isso que é importante a gente entender essa parte aqui. E a terceira, e não menos importante, propriedade da nossa proporção, é a parte da soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes.
que se iguala a uma constante. O que quer dizer isso, professor? Aqui tem um exemplo de exatamente de uma questão que cai, ela simplesmente sempre ela resolve cair na maioria dos concursos, que é o quê? Dividir herança, dividir um dinheiro investido, divisão em partes proporcional de tarefa, em partes proporcional à idade, partes proporcional à contribuição. Sempre vocês vão ver esse tipo de exercício sendo cobrado aí do raciocínio lógico matemático. E aqui está um exemplo. Qual vai ser essa propriedade que a gente vai utilizar aqui? É exatamente isso. Essa propriedade aqui, ó. Digamos que eu tenha essa proporção aqui, ó. A sobre 2, assim como B sobre 3, assim como C sobre 4. O que essa propriedade diz? Ela diz que a gente já sabe quem são os meios, né? Então, esses camaradas aqui, a soma dos antecedentes, que é todo mundo aqui de cima, está para a soma dos consequentes. Os consequentes são os caras de baixo. Então, eu posso dizer que A mais B mais C está para 1 mais 3 mais 4. E tudo isso a gente iguala a uma constante chamada de K. Mas que constante é essa? Essa constante é o que a gente vai achar, é constante de proporcionalidade. Porque uma vez que eu acho essa constante, e aqui vocês vão ver o exemplo, basta eu igualar essa constante a cada razão. Exemplo, A dividido por 2, né, ou A sobre 2, se eu igualo aqui a minha constante, eu encontro o A. O B sobre 3, se eu igualar a minha constante, eu vou encontrar o B. Se eu igualar o C aqui, C sobre 4, a minha constante, eu encontro o C. Essa é a terceira propriedade, a mais importante da proporção, tá? E agora a gente vai resolver essa questão aqui e vocês vão entender como que funciona a aplicação dela. Ó, João possui 3 filhos, Ana, Tiago e Jorge. Então a gente pode falar aqui, ó, Ana, que é com A, né? Tiago, T, e J, vamos chamar de Jorge. Ao falecer, João deixou 1.500.000 de herança para os seus filhos. O dinheiro deverá ser dividido de forma diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Ou seja, tenho que dividir de forma diretamente proporcional a idade de cada filho. E aqui embaixo ele falou que Ana tem 17 anos, Tiago tem 20 e Jorge 23. Então, a primeira primeira hipótese que a gente tem que tirar do problema aqui é o seguinte. Eu sei que Ana vai receber uma quantia, mas Tiago vai receber outra quantia, mas Jorge vai receber outra quantia. Mas se eu somar as 3 quantias, vai dar 1.500.000. Correto? Por que vai dar 1.500.000? Foi o que o pai deixou para eles, apenas 1.500.000. Se o pai deixou isso aqui, então quer dizer que a soma dos 3 vai dar 1.500.000. Então essa é a primeira conta. A segunda conta tem que ser proporcional às idades. Então, ó, Ana é proporcional à idade dela, 17 anos, assim como Tiago tem que ser proporcional à idade dele, que é 20 anos, assim como Jorge, que é proporcional à idade dele, 23 anos. Beleza. Aí o que ele quer? Determine quanto cada um receberá. Olha para vocês verem como é fácil. Ó. A gente já sabe que a soma dos antecedentes, quem são os antecedentes? Todo mundo aqui de cima. Está para a soma dos consequentes. Vamos somar esses caras aqui de cima então. Ó. A mais T mais J está para esses caras aqui de baixo. A soma deles vai dar 3 aqui, dá 20, 40, 60, né? A soma desses caras de baixo dá 60. Só que reparem, A mais T mais J, eu já tenho esse valor. Esse valor é 1.500.000. Então a gente coloca aqui, ó, 1.500.000. 1.500.000 dividido por 60.
Agora a gente vai achar a nossa constante. Basta eu dividir esse cara aqui. Corta um zero com um zero. 15 dividido por 6, acho que eu já fiz aqui, né? Vai dar 250 mil. Então, a nossa constante K é igual a 250 mil. Né? Deixa eu ver aqui. 250 mil. Não, 25 mil. Pode errar zero aqui não, porque complica a nossa vida. 25 mil. Beleza? Que é esse número aqui dividido por 60 dá 25 mil. Professor, acabou o meu problema? Não. Agora, lembra que eu falei com vocês que eu vou ter que pegar a constante e igualar a cada proporção? E aí eu vou descobrir de cada um quanto cada um ganhou. Basta eu igualar a cada proporção a nossa constante. Então, por exemplo, Ana sobre 17 é igual a 25 mil. Ana não ganhou 25 mil. Quanto que ela ganhou? Basta multiplicar aqui cruzado. Ó. Aqui é como se tivesse um 1 debaixo. A é igual a 17 mil vezes 25. Eu já fiz aqui. Ó. Vai dar 42.500. Isso foi o que Ana recebeu. Aí vamos lá. Tiago. Quanto que Tiago recebeu? Tiago, a proporção dele é 20 anos. Igual a 25 mil. Multiplica cruzado. Ó. T é igual a 25 mil vezes 20 mil. Vai dar exatamente 500 mil. Foi o que o Thiago recebeu. Aliás, 50 mil, né? Estou errando zero aqui, não? Estou errando zero aqui, pessoal. É 425 aqui. Tá vendo que um zerinho aqui pode confundir. É 425 mil aqui e aqui 500 mil. Que é 1.500.000. 425, 500 mil. Bom, se eu quiser, eu posso fazer o do Jorge aqui também. Ou então, pegar esses dois aqui, ó. 425 mais 500 mil dá 925 mil. Menos 1.500.000, a gente já vai achar aqui os 575 mil aí. Para a gente já fazer conta. Ou então, simplesmente eu posso pegar aqui o J e igualar também a 25 mil aqui, que eu vou conseguir achar também o 575 mil aí facilmente, beleza? Aqui eu só quero que vocês entendam a ideia. Entendam que a proporção é uma razão igual a outra, os antecedentes, a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes. Feito isso, não tem o que errar, não tem como errar. Fez esse procedimento aqui, essa forma, com toda certeza aí você vai conseguir. O que não pode errar é aqui na parte dos números. A gente vai fazer aqui uma questão da IBAD, vocês vão ver, não pode errar aqui o conceito dos números. Tá? E aí um exemplo aí de IBAD. Vamos ver aqui um exemplozinho aí, vamos ver se vocês conseguem. De razão, ó. Muito tranquila. Vamos lá, vamos tentar fazer aí, Nério, Bruno. Essa é de razão, ela é bem simples. Então vamos lá, pra você ver aqui, Nério, ó. Como que ela não é difícil, ó. Uma casa de ração vende 50 quilos de ração por R$80. Primeira coisa que eu tenho que descobrir é quanto que é o quilo da ração. Então, por exemplo, se é 50 quilos, a cada 50 quilos eu pago R$80, para eu descobrir o preço da ração, basta eu pegar os 50 quilos aqui e dividir por 80. Eu vou saber quanto que eu estou pagando por cada 1 quilo, não é isso? Então, se eu pego aqui, fazer igual o Bruno fez, ó, 50 quilos de ração dividido por 80. Pode falar. Ó. Entendeu? Letra E, Bruno. Muito bom. Isso aí. Isso aí. Questãozinha fácil. Ó. Se a cada... Certo. Ah, você cortou o outro zero, né? E aí... Isso. 50 quilos de ração por R$80 é o mesmo que aí eu quero saber quanto que eu vou pagar em 190 quilos de ração. Aí eu coloco um xão aqui, ó. Aí eu já vou descobrir quanto que eu vou pagar aí
em, em, em 190 quilos de ração. E aqui, ó, já cortando o zero aqui, ó, corta o zero, corta o zero. Então aqui vai dar multiplicação cruzada, ó, 5x vezes vai dar 1520. X vai dar 1520 dividido por 5, dá exatamente 304. 304. O que é o raciocínio do Bruno aí? Entendeu aí, ô Nélio? Entendeu como é que é bem tranquila essa questão? Questãozinha bem tranquila também de se fazer. Beleza, agora vamos para mais uma questão aí, só que agora de proporção, né? Então, olha aí que questãozinha. Oi, pode falar. Pode perguntar. Ah, tá. Uhum. Então, ó, o que a gente faz? O irmão mais novo, ele tem 17 anos, conforme vocês já viram. Se está em progressão aritmética, ela está subindo de 3 em 3 anos. Então, primeiro 17, depois 20, depois 23, depois 26, depois 29, depois 32. Esses aqui são todos os irmãos. Ele quer saber quanto recebeu os irmãos do meio, né? Então, é esse aqui e esse aqui. A gente vai ter que achar quanto esses dois receberam para a gente somar. Para depois achar aqui a resposta, né? Para depois achar aqui quais serão as alternativas aqui, qual vai ser a correta. E a gente sabe que... Pode falar. Isso. Na verdade, 1.500.000 dividido por 147, né? É isso aí. 1.500.000, que é a proporção, né? Dividido por 147. É isso aí, né? E aí, se dividindo isso aí, a gente vai achar a constante. Eu acho que não vai dar o número correto, não, mas a gente arredonda. A gente arredonda aqui. Vai dar 204, alguma coisa. Vamos deixar 10.204 que já dá para a gente achar. Já dá para a gente achar alguma coisa aqui. Beleza aí? Já conseguiu achar aí, Nélio? Bruno, conseguiu achar? Tá, mas isso é só continha básica mesmo. Depois vocês fazem essa continha aqui. E agora, eu tenho que pegar exatamente, eu preciso desses dois aqui, né? Então a gente vai pegar lá, quem são esses dois irmãos do meio? Então vamos chamar eles de x, x está para 23, e igualar ao nosso número aqui, né? 10.204. E vamos chamar o outro irmão do meio de y está para 26, que é igual a 10.204. Como que a gente acha aqui? Lembrando que eu falei para vocês, aqui é como se tivesse um 1 de baixo, multiplicação cruzada, ó. Multiplicação cruzada. Então basta multiplicar. X vai ser igual a 23 vezes 10.204. Eu acho que eu fiz aqui. 23 vezes 10.204 dá 234.692. E o y vai ser igual a 26 vezes 10.209, dá 275.304. Como ele quer a soma dos dois? Oi, pode falar. Isso. Como ele quer a soma dos dois, ele pediu quanto recebeu os irmãos do meio.
Então é a soma dos dois. A soma dos dois vai dar exatamente, aproximadamente, né? Aproximando aqui, vai dar 500 mil. 500 mil dólares. Então, aproximando aqui, né? Vai dar aproximado aqui 4.999. Aliás, 499 mil, né? Mas aí a gente aproxima aqui, o valor mais próximo seria aqui o letra A, porque a gente arredondou aqui também, esse número aqui, a gente arredondou, né? Mas aí a resposta está dentro da ideia. O que eu quero que vocês entendam é exercício, questão que tem algo proporcional à idade, ou proporcional, pode ser proporcional a qualquer coisa ali. Sendo proporcional, vocês vão ter que colocar, fazer essa propriedade aqui. Não tem outro caminho. Vai ter que ir por essa propriedade. Guardem essa propriedade que ela é extremamente importante. Tranquilo, Bruno? Tranquilo, Nério? Tranquilo. Então vamos lá para a nossa próxima matéria aí, que é a nossa regrinha de 3. Primeira coisa que vocês têm que saber sobre regra de 3. A regra de 3 ela cai muito como eu falei com vocês, cai demais aí nos concursos, principalmente de polícias, né? Então é muito cobrado dentro do raciocínio lógico matemático. Chamamos de regra de 3 os problemas nos quais figuram uma grandeza que é direta ou inversamente proporcional, uma ou mais das grandezas. É aquela história das grandezas que eu falei com vocês. Diretamente proporcional, inversamente proporcional. Para a regra de 3 simples, são dados dois valores de uma grandeza e um valor da outra, o qual corresponde aos valores da grandeza. O que quer dizer aqui essa teoria? Quer dizer que existe regra de 3 simples e a regra de 3 composta. O que difere as duas? A quantidade de grandezas, tá? A quantidade de grandeza. Quando a gente tem apenas 3 grandezas e achar uma quarta, ou seja, ou então, na verdade, trabalhando com 2 grandezas, né? Não é trabalhar com 4, porque serão 4 números, mas grandezas serão 2. E eu vou mostrar aqui exatamente para vocês como se montar esse tipo de problema. Então, hoje, vocês vão aprender a maneira convencional de se fazer essa conta e a maneira, o atalho para justamente fazer essa conta de uma maneira bem mais rápida. Então, tá aí um exemplozinho, um problema. Com 800 gramas de farinha de trigo, já tenho aqui a minha grandeza. Farinha de trigo é uma grandeza. Ou posso colocar aqui gramas, né? Gramas de farinha é uma grandeza. Eu e minha irmã fizemos biscoitos. Biscoitos é uma outra grandeza. Eu vou colocar aqui biscoito é uma outra grandeza. E aí, primeira coisa que vocês têm que aprender sobre regra de 3 é colocar as grandezas classificadas ordenadamente. Então, uma vez que vocês anotem aqui, aqui gramas ou farinha, tanto faz, aqui biscoito, vocês têm que colocar os números agora ordenados. 800 gramas de farinha de trigo, eu e minha irmã fazemos 200 biscoitos. Tá? Então vamos colocar. Esses dois aqui ficou meio feio. Vou desmanchar ele aqui e fazer de novo. 800 gramas de biscoito, aliás, de farinha, fazemos 200 biscoitos. Quantos biscoitinhos? Ele está me perguntando quantos biscoitinhos. Então, nos biscoitos aqui, eu não sei quantos biscoitos. Então, eu posso chamar de uma incógnita qualquer. Quantos biscoitinhos poderemos fazer com 1.800 gramas de farinha, de trigo? Olha aí, o problema já está montado. Então, eu tenho que descobrir agora quem é o X. Montei meu problema, agora a solução é descobrir quem é X. Como que eu faço isso? Razão e proporção. A gente vai trabalhar com razão e proporção. Por isso que regra de 3 é extremamente importante aprender razão e proporção antes. Agora tem um ponto aqui que a gente tem que considerar, que é saber se essas grandezas aqui, gramas e biscoito, são diretamente proporcionais ou são inversamente proporcionais. É aquela história do combustível e da distância percorrida. Vamos analisar aqui. Existe um artifício que a gente chama de setinha ou flechas, tá? Primeira coisa, a gente vai colocar a flecha aqui no número maior. 1.800 é o número maior.
Vamos colocar aqui uma flechinha aqui para baixo. Nesse lado aqui, eu não sei quem é maior, se é 200 ou se é o X, mas eu tenho que analisar. Vamos fazer aqui a pergunta, ó. Respondam para mim. Com 800 gramas de farinha, eu faço só 200 biscoitos. Se eu aumento a farinha, se eu colocar 1.800 gramas de farinha, eu vou fazer mais ou menos biscoito. O que vocês acham? Mais biscoito. Automaticamente, essa seta é para baixo. Todas as vezes que eu tenho duas setinhas para baixo, ele é diretamente proporcional. Diretamente proporcional, tá? Se, por um acaso, essa setinha, uma tá para cima e a outra para baixo, aí vai ser inversamente proporcional. E aí eu vou falar o que vocês vão ter que fazer. Todas as vezes que é diretamente proporcional e é regra de 3 simples, é o que a gente faz? Multiplica cruzado. Esse vezes esse vezes esse. Então aqui vai dar 800 vezes x, que é igual a 200 vezes 1.800. Esses dois zeros aqui a gente corta com esse cara aqui, ó. Esse 8 aqui a gente pode dividir com esse 2 aqui, sobra 8 dividido por 2, vai dar 4. Então aqui sobrou 4x é igual a 18.000, aliás, 1.800. Então x vai ser igual a 1.800 dividido por 4. Isso aqui vai dar 450. Isso aí. Então 450 biscoitos eu consigo fazer. Por quê? Era diretamente proporcional. Se fosse inversamente proporcional, o que eu teria que fazer? Se fosse inversamente proporcional, eu teria que inverter uma dessas frações aqui. Eu teria que jogar o 1.800 para cima e o 800 para baixo, porque é inversamente proporcional. E depois multiplicaria cruzado, tá? Só se fosse inversamente proporcional. Nesse caso aqui, foi diretamente proporcional. Isso aqui é o básico, pessoal. Isso aqui é o básico para se resolver regra de 3. Fazendo isso que eu falei aqui, quando for a regra de 3 composta, vai mudar pouca coisa. Pouca coisa. É o que a gente vai ver aqui agora no exemplo. Como que muda pouquíssima coisa. Agora olha para vocês verem aqui a regra de 3 composta. O que muda? Agora eu não tenho mais duas grandezas. Eu tenho 3 grandezas ou até mais. Olha aqui, ó. Vamos anotar as grandezas. No ateliê de costura de Dona Sônia, 16 costureiras. Opa, primeira grandeza. Costureira. Vamos deixar aqui. Confeccionam 40 vestidos. Vestidos é uma outra grandeza. Dias em 10 dias. Dias é uma terceira grandeza. Tem 3 grandezas, já não é sem regra de 3 simples mais. Tá? Aí vamos agora anotar as informações. Ó. 16 costureiras, informação embaixo de informação, confeccionam 40 vestidos em 10 dias. A primeira linha está montada. Quantos vestidos, vamos colocar um X aqui nos vestidos, serão confeccionados por 8 costureiras, trabalhando em 32 dias. Está montado o meu problema. Agora eu vou ter que saber se a grandeza é diretamente ou se é inversamente proporcional. Mas antes disso, a gente vai pegar a coluna aqui que está com a incógnita e colocar ela aqui de baixo. Ó. 40 dividido por x vai ser igual a... Isso aqui é uma proporção, porque a gente tem que fazer isso, senão vai errar. A gente pega isso aqui e coloca aqui. Agora, vamos trabalhar cada uma daquelas frações ali para a gente entender. Vamos lá. Vamos trabalhar costureira primeiro. O 16 é maior que o 8, então vamos colocar a setinha para cima. Sempre trabalhem com a grandeza aqui, onde está o X. 16 costureiras fazem 40 vestidos. 8 costureiras vai fazer mais ou menos vestidos? O que vocês acham? Menos vestidos. Então 40 é mais. Então 2 setinhas para cima, diretamente proporcional. Automaticamente, a gente já coloca o 16 sobre 8 aqui embaixo. Ó. 16 dividido por 8.
Se fosse inversamente, eu inverteria essas duas. Isso aqui é a maneira convencional, tá, pessoal? Mas eu vou ensinar o jeito mais simples de fazer isso aqui. Multiplica agora, vezes... Vamos continuar com a setinha agora. Esse outro cara aqui, ó. Vamos lá. 32. Vamos esquecer essa seta aqui, tá? Esquece. Não usa essa. Agora a gente vai comparar essa com essa. 32 é maior do que 10. Se em 10 dias eu faço 40 vestidos. Em 32 dias eu vou fazer mais ou menos vestidos? Vou fazer mais ou menos. Mais, muito mais, né? Então, setinha para baixo. Tá, também é proporcional, diretamente proporcional. Então, o que a gente faz? Copia exatamente essa fração lá embaixo. 10 sobre 32. Agora, aqui é só fazer conta. Ó, aqui nós temos aqui uma proporção e uma igualdade, né? Uma razão igualando uma proporção. Aqui a gente divide, ó. Aqui 32 dividido por 16 dá 2, né? Aqui esse 8 aqui eu posso dividir por 2, dá 4. E aqui por 2 dá 5. Então sobrou aqui, né, 40 sobre x, que vai ser igual a 5 sobre 2 vezes 4, 8. E aqui então vai ser igual a 5x é igual a 8 vezes 4, 32, 320. X vai ser igual a, deixa eu ver aqui, 64. 64, beleza? 64. Achamos a nossa resposta. Mas, professor, eu não entendi essa parte de setinha. Beleza. Essa aqui é a parte convencional. Parte de setinha é a parte convencional. Agora é o pulo do gato. Como que a gente resolve esse mesmo problema sem ficar perdendo tempo aqui nas setinhas, tá? Vamos lá. Como que a gente vai fazer agora? Bizu. Bizu. Eu chamo de bizu máximo. Vamos o mesmo problema. Aqui estão as grandezas, ó. A costureira. Aqui. Vamos colocar exatamente as mesmas coisas, ó. São 16 costureiras que confeccionam 40 vestidos em 10 dias. Aí eles estão perguntando quantos vestidos serão confeccionados por 8 costureiras trabalhando 32 dias. O que a gente tem que se perguntar agora? Qual é o objetivo do meu problema? Como assim, professor? Eu vou voltar no meu problema e vou perguntar o que ele está me pedindo? Qual o objetivo desse problema? O objetivo desse problema ali é fazer vestidos. Não é dessa fábrica? Não é fazer vestidos? Concordam comigo? Então, eu vou chegar lá na grandeza vestidos, ó. Opa, fazer vestidos. Eu vou só inverter a fração aqui dos vestidos, ó. Ao invés de x embaixo, eu coloco o x em cima e o 40 embaixo. E esqueço isso aqui. Esqueço isso aqui. Agora, o que eu faço? Só multiplico assim, ó. Passo um traço. Esses aqui vão ser multiplicados igualados aos de baixo também, que são multiplicados. Então, aqui a gente multiplica, ó. 16 vezes x vezes 10. Que vai ser igual a 8 vezes 40. Opa, deixa eu desmanchar ali, senão vocês confundem. 8 vezes 40 vezes 32. Agora aqui, ó, só fazer conta. Ó. Esse zero aqui a gente já corta aqui. 16 aqui divide por 8, dá 2. Aqui sobrou 2x, né? Isso. Aqui 4, né? Aqui sobrou 4 vezes 32. Então aqui dá 2x. Ainda dá para dividir aqui ainda. Ainda dá para dividir esse 2 aqui, esse 4 aqui por esse 2, aqui dá 2. Né? Então vamos tirar esse 2 aqui. Então aqui de um lado, desse lado aqui sobrou x. E aqui sobrou 2 vezes 32. 2 vezes 32, 64. Chegamos à mesma resposta? Ou não chegamos? Chegamos à mesma resposta do exemplo anterior. Observaram então o que eu fiz?
Observaram? Bruno, Nério. Assim, eu sei que agora não é fácil pegar isso aqui agora. Vocês vão ter que rever essa aula e tentar fazer. Mas se perguntem, qual o objetivo do meu problema? Nem sempre o objetivo do problema está aliado à incógnita não, tá? Nem sempre. Aqui foi coincidência, a incógnita está no objetivo do problema. O objetivo do problema é confeccionar vestido, inverte ali a fração, multiplica aqui um pelo outro aqui e iguala por debaixo, tá? E aí a gente consegue resolver nosso problema aí com facilidade. E aí, para finalizar, uma brincadeira para vocês aí, brincadeirazinha de criança, vamos ver se vocês conseguem. Vamos lá, faz aí desse mesmo jeito que eu falei, pergunta o problema, qual o objetivo dele e tenta montar. Vamos lá, tenta fazer aí. Então vamos lá, para vocês entenderem aqui, ó. Então não tem como fugir de montar aqui a questão, né? A gente vai ter que montar, não tem como, para depois perguntar. Então, em uma determinada confecção, há 10 funcionários. Então, a gente coloca aqui funcionários. 10 funcionários produzem peças. Vamos chamar aqui de peças. 520 peças. 520 peças. Trabalhando 8 horas por dia. Durante 10 dias. Durante 10 dias. Considerando que 2 funcionários entraram de férias, ou seja, se 2 entraram de férias, sobraram 8 trabalhando, né? Quantas peças serão produzidas? Quantas peças serão produzidas durante 20 dias, trabalhando 10 horas por dia? E aqui a gente poderia perder aquele monte de tempo aqui querendo saber, né? Se aqui vai ser diretamente ou inversamente com aquele monte de setinha. Mas aí vocês agora já sabem, já podem falar. Só vocês perguntarem qual o objetivo desse problema. O objetivo não é fazer peças, é fabricar peças. O objetivo é fabricar peças, então a gente vai olhar para essa coluna aqui. Aqui, coincidentemente, pode perguntar. Fala, né? .040 peças. Deixa eu ver aqui, letra E, deixa eu ver as alternativas aqui, não coloquei as alternativas, né? Foi mal. Vou colocar aqui. 1040 peças, é isso aí. 1040 peças, muito bom, né? Então aqui, ó. Aí você fez através dessa pergunta, desse objetivo aqui? Isso aí. Dessa forma, né? Então, já sabia... Tá mais fácil. Você já sabia esse método? Bacana. Bacana. É isso aí, ó. Então, o objetivo desse problema é exatamente fabricar peças. Então, o que a gente faz? A gente inverte esse cara aqui, ó. Coloca o 520 embaixo e o X em cima. Agora eu passo um tracinho aqui, ó. Aqui. Igualo esse cara aqui com esse, ó. E passo para o outro traço aqui. E agora então vai ser 10 vezes x vezes 8 vezes 10, que é igual a 8 vezes 520 vezes 10 vezes 20. Aí aqui a gente pode ir cortando um monte de cara aqui, né? O 8 a gente corta com 8 aqui. Esse 10 aqui, a gente corta com esse 10 aqui. Esse 0 aqui, a gente corta com esse 0 aqui. Aqui só sobrou o x, ó. X é igual a 520 vezes 2. 520 vezes 2 dá exatamente aí o 1040 que o Nério achou. Uma questão dada, uma questão muito fácil, mas que requer esse conhecimento que eu falei com vocês. É muito mais simples fazer uma regra de 3 desse jeito, é muito mais viável e economiza de tempo, né? Economiza aí o tempo de vocês, que é a melhor coisa. Tranquilo? E aí marcaria aí, letra E, correria para o abraço. Beleza? Mais alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Isso. Então, daqui a pouquinho eu já vou postar essa aula lá para vocês. Revejam ela
e faça os exercícios. Não adianta, Bruno, se não cair matando ali fazendo os exercícios, se não cair em cima para tentar fazer, não vai aprender. Nery também não vai aprender. Por quê? Uma coisa é vocês aprenderem aqui agora. Se vocês não voltar nessa matéria, é tempo que vocês estão gastando à toa, porque não vem, conhecimento não vem. Pois é. Ele não lembra mais nada. Por isso é que eu estou falando. Volta nesse conhecimento, tenta fazer os exercícios lá, me manda se tiver dúvida. Estou sempre à disposição, beleza? Aí eu vou ficando por aqui. Boa noite para vocês. Aí, boas festas aí. A aula, lembrando que a aula de quinta-feira, que eu vou postar para vocês no grupo lá, né? Conforme todo mundo pediu aí. Vou postar a aula lá de quinta-feira no grupo para vocês. Acredito eu que eu devo gravar ela amanhã mesmo, que aí eu já posto logo. Aí você já, quem quiser já vê, quem quiser já estuda. Beleza? Tudo de bom para vocês. Um bom ano aí, né? Um bom ano que inicia aí, que Deus possa abençoar vocês e que vamos juntos aí nesse ano pegar firme, beleza? Tudo de bom aí, então para vocês.